Lição de terça-feira, voltamos ao tema da água no Evangelho de João. Como eu disse para vocês no início da semana, o Evangelho de João tem uma questão com a água. No capítulo 1, batizado, Jesus sai da água do Rio Jordão. No capítulo 2, transforma as águas da purificação em vinho. No capítulo 3, ele diz para Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Capítulo 4, que é o foco do estudo desta semana, ele diz para a samaritana, quem beber desta água jamais tornará ter sede. Capítulo 5, tem um coxo junto às águas do tanque ali de Betesda. Capítulo 6, ele anda sobre as águas do Mar da Galileia. Capítulo 7, versos 7 ao 39, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Capítulo 9, ele envia o cego de nascença até as águas do tanque de Siloé. Por que é que João tem essa questão com a água? Para você entender isso, ficar mais claro na minha, na sua mente, precisamos recorrer a literaturas da época de Jesus. Em Qumran, que era uma comunidade ali à margem do Mar Morto, mais ou menos, uma seita do judaísmo, um grupo de pessoas que se isolaram da sociedade, nós encontramos nas cavernas de Qumran alguns manuscritos importantíssimos e dentre eles tem alguns que tratam a questão da água, o Messias como revelador através da água. Se você tiver mais curiosidade, procura na internet, na minha tese doutoral, onde eu trabalho sobre isso, Messias como revelador, uma análise literária de João 4. Você vai encontrar ali uma análise completa sobre Qumran e a água da vida, literatura de Qumran. Mas ali, basicamente, resumidamente, aqueles judeus da época de Jesus, mais ou menos, aguardavam uma espécie de redentor que viria para enfrentar a falsidade desse mundo, inclusive o falso Messias. E quando ele viesse, uma das formas de se reconhecer esse Messias seria que ele ofereceria a água que jamais acabaria no deserto que eles viviam, a água da vida. Isso lembra um pouco Moisés no deserto, onde uma rocha sempre os acompanhou quando o povo de Israel estava no deserto e nunca faltou água e Moisés era então o grande libertador da época. A noção de ter água no deserto é muito importante para esse povo. Então, eles esperavam, eles aguardavam uma espécie de Messias, de redentor, de libertador que ofereceria água. Jesus, na figura deste redentor, mais completo ainda, é apresentado por João com aquele que oferece a água da vida. Responda aí para mim, quem é a água da vida? Quem você acha que é a água da vida? Por que ele oferece tanto a água da vida? Se você disse, Wanderson, a água da vida é Jesus, você está errado. Meus amigos, Jesus disse ser muitas coisas ao longo do seu ministério. O pão da vida, o caminho da vida, a verdade, o amém de Deus, o alfa e o ômega, o bom pastor, a porta das ovelhas. Ele diz ser o princípio e o fim, a luz da vida, mas Jesus não disse ser a água da vida. Se você abrir sua Bíblia aí, em João capítulo 7, dá uma olhadinha lá, João 7, a partir do verso 37 até o 39, diz assim, no último dia da grande festa, Jesus se levantou dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora note o verso 39, diz assim, dizia ele, com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado. Então a água da vida não é Jesus, a água da vida é o Espírito Santo. Jesus é a fonte da água da vida, mas a água da vida é o Espírito Santo. Por isso, se você ama Jesus, você que está aí me ouvindo, e ainda não passou pela água do batismo, a gente passa pelo batismo porque Jesus nos deu exemplo e porque a água representa o Espírito Santo e nós precisamos de natureza espiritual. A carne não herdará o reino de Deus, é só a natureza espiritual. E você e eu precisamos de um novo nascimento. E se precisamos de um novo nascimento, precisamos de natureza espiritual e quem faz isso é o Espírito Santo. Daí a importância de mergulhar nas águas do batismo, porque representa o Espírito Santo. Ao oferecer a água da vida para a mulher, Jesus estava oferecendo natureza espiritual, oferecendo consciência guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito invade este mundo através da nossa consciência para nos tornar diferentes e assim mudarmos o mundo. Você está precisando de conversão, de transformação em várias áreas da sua vida? Você não vai conseguir sozinho. O profeta Isaías disse, pode o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo das suas manchas? Vocês também não podem mudar sem mim. Você e eu precisamos do Espírito Santo, tanto quanto aquela mulher samaritana. E se ele ofereceu a água da vida para ela,
ele oferece a água da vida para mim e para você. Você aceita?